Mas antes, queridos, hoje nós vamos iniciar, quero trazer de forma breve, uma mensagem da nossa série de Natal. Advento, a luz brilhou na escuridão. O Advento é este tempo do calendário litúrgico onde marca a chegada de Cristo Jesus. Este período dos primeiros domingos de dezembro até o Natal, este tempo de espera do anúncio da chegada do Rei de Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para algumas tradições, quando vez você olhou as velas e a gente já associa a algumas práticas romanas, talvez, mas quando nós olhamos para as tradições reformadas, nós vamos aprender a profundidade de algumas coisas que são simbólicas, como, por exemplo, a história das velas a respeito no Advento. Conta-se que algumas crianças perguntavam muito para um pastor luterano quando iria chegar o Natal, quando iria chegar o culto do nascimento de Cristo Jesus, aquela festa, aquele momento. Então, o que eles fizeram de forma didática foi, a cada domingo, acender uma vela, até que todas estivessem acesas, e quando aquela luz fosse completa, significaria que, de fato, a luz do mundo, a luz veio ao mundo, a luz que dissipou as trevas. E aí, dentro dessa prática, quando nós olhamos para as tradições reformadas, litúrgicas, um pouco mais antigas, nós vemos que eles vão utilizando isso de forma didática. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, o Advento é o tempo onde as trevas são dissipadas. Porque Cristo Jesus nasceu. A luz veio ao mundo. A luz que dissipa toda a escuridão. E quando nós olhamos para o nosso tempo, para os nossos dias, queridos, é de se reconhecer que estamos vivendo em tempos de trevas, muitas vezes. Tempos de incerteza, tempos de luto, tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas nós temos uma viva esperança. Nós sabemos que a luz veio ao mundo, que a luz dissipou as trevas, a luz da esperança, a luz do amor, a luz da alegria, a luz do nosso Rei, Cristo Jesus, o nosso Salvador. É sobre esta luz que nós vamos falar nesses dias. Mas antes, eu quero trazer com você algumas questões a respeito de três grandes pensadores da psicologia quando trata a respeito da mente humana e algumas crises que eles vivemos. E o primeiro desses pensadores é Freud, muito conhecido por muitos aqui. Não quero me atrever a falar como um profissional da área, um profundo conhecedor de Freud. Talvez nós temos aqui alguns psicólogos, eles vão conhecer muito melhor do que eu. Mas o fato é que quando Freud, para os estudos de Freud, quando ele estuda a mente humana, ele vai dizer que o homem, ele vive em busca de prazer. Ou senão, quando ele não está em busca de prazer, ele está em busca de evitar a dor. E aí, isso parte, queridos, de quando nós estamos com fome, na busca, quando nós olhamos para a sociedade, na grande busca, numa sociedade pelo apetite sexual, na busca pelas drogas. De certa forma, o homem ele está em busca de saciar esse prazer. O homem ele está em busca de satisfação, para que também ele possa evitar a dor. Um outro segundo pensador é Alfred Adler, e ele é o homem que inventou o termo criador do complexo de inferioridade. E ele vai dizer que nós sempre estamos em busca de poder. O homem carece de poder, de reconhecimento, está na nossa natureza. E é isso que move o homem.
É o que move as atitudes, é o que move os interesses, é o que move a nossa busca, o nosso dia, uma busca por poder. Por isso que nós vivemos hoje em uma sociedade que está cada vez mais em busca de likes, cada vez mais em busca de reconhecimento. Mas existe um outro grande pensador, que é Viktor Frankl, e eu gosto, esse em especial é o que eu mais gosto. Eu já citei ele em outras séries de mensagens aqui. Viktor, ele passou um tempo em um campo de concentração nazista. Estudando a mente humana, ele reconheceu que naquele lugar não podia existir prazer algum, em meio a tanta dor e sofrimento. Naquele lugar tão deplorável não existia espaço para a busca por poder. Porque não existiria ali a possibilidade de encontrar isso ali dentro. Então, Viktor Frankl, ele reconhece que o que move o homem, a força motivadora do homem é a esperança. Seja a esperança de retomar um trabalho, a esperança de ver um ente querido, a esperança de voltar à rotina, a esperança de comer aquela comida que ele lembrava o cheiro quando estava lá dentro. São essas pequenas coisas que movem a nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a fé cristã, nós vamos reconhecer que o que move as nossas vidas, o que move as nossas vidas em uma caminhada cristã é também a esperança. Um grande teólogo, Newberg, ele diz o seguinte: esperança no Novo Testamento é uma palavra muito importante. Não se trata meramente de um forte desejo de algo que pode ou não acontecer no futuro. Não é algo assim como a gente espera um ônibus ou um avião e a gente pensa, será que ele vai decolar? Será que ele vai atrasar? Como que vai ser? Não, não é esta esperança. É do contrário, uma segurança inabalável sobre o que o futuro nos reserva. Consiste numa âncora da alma, firmemente segura, a qual vai além do nosso entendimento, mas que é de fato o futuro real. A nossa esperança cristã não é se algo vai acontecer ou não. A nossa esperança cristã é algo vivo e real. E quando nós falamos do nascimento de Cristo Jesus, nós estamos falando sobre a realização dessa esperança, a certeza dessa esperança. Por isso, Newberg ele vai concluir: assim sendo, a esperança nos fornece os critérios para determinar todas as ações no presente imediato. Ou seja, o que move a nossa vida é a esperança. E o que move a nossa caminhada cristã é a esperança em Cristo Jesus. Esperar em Cristo Jesus não é sentar e ficar estagnado. Esperar em Cristo Jesus é uma vida ativa. É saber que essa esperança, que a luz brilhou em meio às trevas, e esta luz é o que guia todos os meus passos, toda a minha vida, em tudo que eu fizer, a cada momento. Essa esperança está viva. Quando você bate o seu cartão na segunda-feira no seu trabalho, essa esperança está viva em seu coração. Quando você senta à mesa para se alimentar, essa esperança está viva em seu coração. Quando você chega em casa no momento de lazer em família, essa esperança está viva em seu coração. Porque ela é que nos sustenta. A esperança é a âncora da alma que nos mantém firmes em momentos de correnteza e ventania. Nos mantém firmes em momentos difíceis. Por isso eu quero falar hoje a luz que trouxe esperança. No texto de Lucas, capítulo 2, o texto está projetado, mas você pode também abrir o seu texto sagrado e acompanhar comigo. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. A palavra do Senhor, ela diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite.
E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e achegaram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Carecemos, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a profundidade e a beleza dos teus ensinamentos. No nome santo de Jesus. Amém. Quando nós olhamos no início deste capítulo, nós vamos ver o nome do imperador César Augusto sendo citado. Ele que convoca o povo para um grande censo. E este nome ele é muito importante no Império Romano, porque este era o contexto da época que Jesus nasceu, em meio ao ápice do crescimento da potência econômica, política do Império Romano. Este César Augusto, que era conhecido como Otaviano, ele era sobrinho do grande Júlio César, o poderoso Júlio César. E um dia, em sua batalha, Júlio César manda então anunciar para o seu sobrinho neto que ele irá assumir o trono. E quando então César Augusto ele assume o trono, como herdeiro daquele trono, ele institui o culto ao imperador, porque eles diziam que Júlio César era um grande Deus, e ele então era o filho de Deus. O Império Romano se apresentava como um possível salvador. O imperador se apresentava como um possível Deus. Queria resolver todos os problemas, queria trazer a esperança e resolver todos os problemas daquele povo e cessar a guerra, acabar com a guerra, trazer a paz, trazer a riqueza, trazer todo o crescimento que eles estavam esperando. Esse era o contexto. Mas o primeiro anúncio, contrário de toda essa pompa, contrário de toda a riqueza do Império Romano, contrário de toda a pompa de Roma, o primeiro anúncio chega a homens muito simples, a pastores. Homens de uma função indesejada. Ninguém queria ser pastor. Talvez hoje, às vezes é um pouco assim, mas com certeza na época era muito mais. Porque pastor, a profissão de pastor, era aquele homem que ficava no campo. E ficar no campo, gente, não é como assistir Globo Rural, muitas vezes, viu? Ficar no campo é você lidar com a sujeira dos animais. É você pegar o animal que está ferido. É você lidar com a carniça, com o mau cheiro daquele lugar que acontece muitas vezes. Eu sei, estou vendo aqui alguns irmãos que gostam do campo, né? Que gostam disso. E às vezes eu encontro com esses irmãos, eles sentem aquele cheirinho assim, que cheirinho de campo, que cheirinho de roça, de fazenda. Muitas vezes, gente, isso me vem um cheiro que não é agradável. Quando eu penso nisso.
E esses pastores lidavam com essas coisas. As pessoas não queriam, homens que não gozavam de credibilidade, porque eles tinham que passar a noite vigiando o rebanho. E muitas vezes, para se aquecer, eles tomavam uma bebida, um vinho, e alguns desses pastores, às vezes, tomavam uma dose um pouco a mais, e na conversa deles, eles contavam algumas lendas, algumas coisas que as pessoas não acreditavam muito no que eles falavam, porque eles passavam a noite ali tentando se aquecer, protegendo o rebanho. E a gente sabe, gente, que numa fazenda, na roça, à noite, você vê coisas inacreditáveis. Quem já ficou no meio do campo, à noite, no meio de uma fazenda, não, você enxerga tudo, gente. Você enxerga negócio voando, negócio passando, tudo ali. Então, esses homens não eram homens que gozavam assim de uma credibilidade. Eram homens excluídos pela religiosidade do seu tempo, porque eles não tinham como, na verdade, praticar todos os rituais para estar no templo. Dificilmente um pastor iria estar no templo. Mas existe uma curiosidade. Por que do primeiro anúncio a esses homens? Nós sabemos que nesta época, durante a manhã e durante a tarde, era apresentado um animal em sacrifício no templo. E provavelmente eram esses homens que cuidavam desses animais. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O anúncio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chegou primeiro para esses homens. Quando eu vejo esses dois contextos, queridos, eu fico pensando como que Deus ele constrói a história de forma intencional. No meio de um império rico e poderoso que queria se apresentar como o Salvador, o primeiro anúncio a homens simples. A homens que lidavam ali com o dia a dia sem glória, sem pompa, sem riqueza. E é aqui que o Senhor Jesus, que o anúncio se fez conhecido. E esse aqui me ensina algumas coisas. Que a luz que brilhou na escuridão nos mostra que nós temos um Salvador. Veja, versículo 9. Hoje, porém, diz, não temais. E esse não temais vai ecoar por todo o texto agora, até o final. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que vos será para todo o povo, e hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Libertador, aquele que traz a paz. Voltamos a lembrar que, pouco antes dessa data, o Império Romano passa a viver a Pax Romana, um período de paz. Um período onde eles podiam transitar nas estradas, ou um período onde o mercado estava aquecido, as pessoas estavam se enriquecendo, os negócios estavam fluindo, porque o império estava tomando conta. O império garantia proteção para as pessoas. O império garantia que eles poderiam viver, comercializar, pagando todos os impostos, pagando tudo que era devido ao império, e isso ia ficar tudo bem. Um grande filósofo histórico da época, ele disse o que eles queriam ser, o que eles pensavam. O imperador pode fazer cessar a guerra, dando paz à terra e aos mares, mas não é capaz de fazer cessar a paixão, a aflição e a inveja. Não é capaz de dar a paz ao coração, para a qual o homem anseia mais do que qualquer outra paz exterior. O império era capaz de trazer uma paz momentânea, uma aparente paz, uma aparente esperança, mas não é capaz de trazer esperança para as aflições mais profundas dos nossos corações. Que talvez, muitas vezes movido, porque quem sabe, de fato, aquilo que aqueles homens falaram, aqueles grandes pensadores da mente, mas que no fundo, nós sabemos que não emerge do que Freud fala, do que Adler fala, do que Viktor Frankl fala, mas da escuridão do nosso coração, do nosso distanciamento de Deus, dos nossos desejos mais profundos, distantes do nosso Salvador, que trazem aflição e dor para a nossa vida. Queridos, somente o Senhor. O que acontece? O Império Romano tinha a ambição de ser o Salvador. Isso, como muitas vezes acontece com a nossa vida. Temos a ambição de ter como Salvador um sistema.
Achamos que o nosso Salvador pode vir da Bolsa de Valores, do mercado. Achamos que o nosso Salvador pode vir de Brasília. Achamos que o nosso Salvador pode vir das nossas conquistas e realizações. E colocamos toda a nossa esperança nessas coisas. Mas o que esse anúncio está dizendo é que nosso Redentor não veio de Roma, não veio do sistema, mas veio da eternidade. O reino de Deus, o próprio Deus, a luz do mundo. É Ele que traz esperança para as nossas vidas, é nele que se cumpre a promessa. Em meio a um contexto onde Roma, um grande sistema, uma promessa para Belém, uma pequena vila, uma pequena cidade, naquele contexto, mas veja a promessa para essa cidade, tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. É contra o sistema. A nossa esperança está naquilo que é eterno, não nas coisas terrenas. Segundo lugar, que temos um Senhor sobre as nossas vidas. E veja o final, Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo, que é uma palavra do vocabulário hebraico, que quer dizer ungido. Aquele que iria livrar Israel. E Senhor é aquele que tem o poder, aquele que toma as decisões. Mas veja que como no Império Romano eles queriam tomar o lugar de Cristo e o lugar de Senhor. Porque o Império Romano dizia para as pessoas, nós vamos libertar vocês. Nós os libertamos, nós libertamos o povo judeu e aqui vocês são livres. Vocês podem cultuar ao Deus de vocês, vocês podem fazer os negócios de vocês, mas nós também somos senhores de vocês. Nós também é que ditamos as regras do sistema. E o sistema desse mundo, ele nos diz, eu sou o libertador, mas para isso vocês têm que me servir. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, Ele nos diz, eu comprei vocês por um alto preço. E por isso vocês podem me servir. Não como o sistema deste mundo. E aqui eu lembrei de uma música do Projeto Sola que diz, sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo, a luz, Senhor e Rei, um tesouro em vasos frágeis. Sua luz brilhou na escuridão em nossos corações. Somos servos deste amor. Em terceiro e último lugar, nós podemos falar a respeito dessa luz que nos traz esperança, da graça do Senhor. Veja o versículo 13 e 14. Subitamente apareceu com o anjo e uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus às maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando uma criança nascia, em geral, as pessoas convidavam alguns músicos para fazer uma grande festa ali naquele momento e festejar e cantar o nascimento daquela criança. Mas Cristo Jesus não teve esta oportunidade, mas antes, uma multidão de anjos cantou a respeito do seu nascimento e da sua graça, do seu favor que nos alcançou a quem Ele quer bem. É graça. Essa esperança que nos traz, que fala a respeito desta graça. E por isso, em meio à escuridão que nós estamos vivendo, não precisamos temer. Porque nós temos um Salvador, nós temos um Senhor e nós temos um Deus gracioso. E veja, queridos, como que os pastores responderam a essa esperança. Eles obedeceram. Eles foram até lá. Eles anunciaram. E eles glorificaram a Deus. A esperança em nossos corações não é uma esperança que nos faz ficar estagnado, mas é uma esperança que nos move a viver em obediência, a anunciar o reino de Deus e a viver para a sua glória. E eu te pergunto, onde você tem ancorado a sua esperança? No sistema? Em Roma?
no que você pode fazer, no que você pode conquistar, no seu potencial, ou na esperança eterna em Cristo Jesus. Quero deixar 3 coisas para você pensar. Defina a sua esperança. Pense onde você está colocando a sua esperança. Cultive uma vida ativa em obediência, em devoção, para a glória do Senhor, em anunciar a sua glória. Cultive essa vida em esperança e anuncie desta esperança em um mundo em trevas, porque a luz de Cristo Jesus brilhou. A luz chegou até nós. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos essa esperança viva em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque no Senhor, ó Pai, nós podemos colocar a nossa esperança, nós podemos colocar a nossa vida. No Senhor, ó Deus, os nossos anseios, ó Pai, que muitas vezes vêm, ó Deus, por conta do nosso distanciamento do Senhor, do nosso coração pecaminoso. Mas, Pai, pela sua graça, o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu, ó Deus. E nós temos o Senhor como nosso Salvador, que nos libertou do império das trevas. Nós temos o Senhor, Pai, como de fato o nosso Senhor, o soberano sobre as nossas vidas, o Senhor sobre todas as coisas, ó Pai. Sabemos que o Senhor é quem está governando e queremos viver para o Teu reino, para a Tua honra, para a Tua glória, o Teu louvor. No nome de Jesus. Amém.